começar. Bom dia a todos e a todos, como eu havia dito, né? Bom dia, professor Renato, Bom Luciana, dia. Ailson, Antônio, Adla, Antony, todos os presentes, né? Uma grata satisfação dar início à apresentação da banca de defesa, né? De Adlareg Áurea da Costa Dutra, né? Que tem por título está apresentando a dissertação que tem por título Auditoria de Inteligência aplicada nas unidades de auditoria interna governamental das universidades federais do Brasil, né? Dizer da nossa alegria de estar concluindo esse trabalho, que contou com a coorientação de luxo, né, do professor Antônio de Souza Silva, Júnior, que é docente da Universidade Federal de Pernambuco, né, da área, tem formação em nível de graduação, mestrado e doutorado na área de administração, né, pela UFPE, e é um grande parceiro, né, na construção desse trabalho. Agradeço a presença de todos, né, que estão aqui conosco, e passo agora a apresentar os examinadores do trabalho de Adla, a quem nós já agradecemos imensamente pela disponibilidade de participar, pelas riquíssimas contribuições que deram na qualificação e que certamente darão também agora. Então, como examinador externo, temos o nosso querido professor Renato Tarcísio Barbosa de Souza, né, que tem graduação em História, especialização em Organização de Arquivos, mestrado em Biblioteconomia e Documentação, né, com formações na Universidade de Brasília, na USP, né, tem doutorado em História Social também pela USP, é professor associado do curso de Arquivologia, diretor da Faculdade de Ciência da Informação da Universidade de Brasília, né? Vice-líder do grupo de pesquisa, estudos de representação e organização da informação e do conhecimento, com experiências nas áreas de ciência da informação, com foco em organização de arquivos, atuando com os temas arquivologia, organização, recuperação de arquivos, gestão de documentos, formação profissional e políticas públicas de arquivo. Então, agradeço muito, professor Renato, é um prazer contar com a sua presença. Temos também, como um suplente de luxo, né, o professor Anailson, que é um professor externo ao programa, mas faz parte da nossa instituição, é professor da UFRN, né, atuando no curso de graduação e de pós-graduação em Ciências Contábeis. O professor é doutor em Ciências Contábeis, né, mestre em Administração pela Universidade Federal da Paraíba e bacharel em Contabilidade pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bacharel também em Direito pela Faculdade Maurício de Nassau, né? Tem uma vasta experiência com atuação em vários âmbitos, né? Uma longa experiência no campo da contabilidade, né? Com ênfase em contabilidade societária, custos hospitalares, auditoria governamental, né? Ele tem experiência também na chefia de departamento, por diversas vezes, né? É pró-reitor de administração, né? Foi pró-reitor de administração e atualmente exerce a função de auditor-geral da auditoria interna da UFRN. Então, muito obrigada, professor Anailson, é um prazer reencontrá-lo, né? Revê-lo, né? Aqui na banca agora de defesa de Adla. Como examinadora interna, a nossa querida professora Luciana de Albuquerque Moreira, né? E comunicação em plataformas digitais pela Universidade do Porto, né? Mestrado em ciência da informação pela Universidade Federal da Paraíba e bacharel em biblioteconomia também pela UFPB. Professora associada nível 3 da UFRN, né? Atuando no curso de graduação em biblioteconomia e no programa de pós-graduação em gestão da informação e do conhecimento. A professora Luciana também tem uma vasta experiência na gestão acadêmica, né, tendo sido coordenadora de curso de especialização, coordenadora da graduação, não é? Atualmente seca, não é? E a professora Luciana atua na área da ciência da informação, com foco nos temas informação e sociedade, bibliotecário, mercado de trabalho, egressos, mediação da informação, competência em informação, comportamento e práticas informacionais, né? Então, agradeço imensamente, né, aos membros da banca e passo, então, a palavra para a Adla, né, para que faça a sua exposição, né? A Adla dispõe de 30 minutos e, após esses 30 minutos, né, haverá arguição por parte dos examinadores, né? Peço, né, que todos nós fechemos o nosso áudio e o vídeo, né,
para que a gente melhore a transmissão. E Adla, muito boa sorte, né? Faça uma excelente apresentação, eu vou controlar o tempo. Quando minha mãozinha aparecer por aí, é porque chegou nos 30 minutos, tá? Vocês estão me vendo e me escutando? Tá ok, sim, gente? Adla. Sim. Obrigada. Então, muito bom dia a todos e a todas. O título do meu trabalho é Auditoria de Inteligência, aplicação nas unidades de auditoria interna governamental das Universidades Federais do Brasil. Para quem não me conhece, eu me chamo Adila, a minha orientadora é a professora Andréia e o meu co-orientador é o professor Antônio, que estão aqui presentes. Esse daqui é um breve roteiro que eu vou seguir na minha apresentação, então partimos da introdução, passando por um referencial teórico, percurso metodológico, finalizando com os resultados alcançados e a conclusão da minha pesquisa. Contextualizando um pouco, né? A gestão da informação, ela tem se tornado cada vez mais importante no âmbito das organizações, principalmente diante das adaptações trazidas com a atual era da informação. E isso também vem sendo identificado no âmbito público. Atualmente, a sociedade ela não quer mais saber somente para onde está indo o valor pago em impostos, ela também quer saber o que está sendo feito com esse dinheiro, se o serviço público está sendo prestado de uma forma adequada, se o serviço público está sendo, se o serviço público está sendo prestado de uma forma eficiente. E nesse âmbito de prestação de serviço público com eficiência estão as unidades de auditoria interna governamental. Essas unidades foram criadas pelo Decreto 3591 de 2000, que determinou às entidades da administração pública federal indireta a criação das suas respectivas unidades de auditoria interna. Então, uma dessas unidades da administração pública federal indireta são as universidades públicas federais, que é o ambiente onde se desenvolve essa pesquisa. Então, o que é uma unidade de auditoria interna governamental? É uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Então, é por meio dos trabalhos de avaliação e de consultoria que essas auditorias internas auxiliam, aqui no caso, as universidades, no atingimento dos seus objetivos. Então, como é que funciona a relação informacional entre essas duas unidades? De um lado, nós temos as auditorias internas, que funcionam como produtoras da informação, na medida que elas emitem os seus relatórios de auditoria com suas respectivas recomendações de melhoria, que são destinadas às universidades federais. Essas, por sua vez, funcionam como receptoras de informação e são responsáveis pela implementação dessas recomendações. Entretanto, alguns estudos mostram o acúmulo de recomendações que são direcionadas a essas universidades. Então, o que é que a gente tem? É dinheiro público que está sendo investido nas auditorias internas, com seus servidores, com a capacitação dos seus auditores internos, que tem como objetivo primordial auxiliar essas universidades no atingimento dos seus objetivos, entretanto, elas não estão sendo devidamente implementadas. Então, é daí que surge o nosso problema de pesquisa, né? Como essas unidades de auditoria interna, integrantes de universidades federais do Brasil, podem ampliar o atendimento das suas recomendações. Com base nesse problema, foi definido o nosso objetivo geral, que é auditar os aspectos informacionais das recomendações emitidas por essas auditorias internas integrantes de universidades federais do Brasil. Com base no objetivo geral, foram definidos 5 objetivos específicos: identificar a produção científica sobre a auditoria de ativos de informação, caracterizar essas auditorias internas integrantes de universidades federais do Brasil, analisar a percepção tanto de auditores quanto de auditados, identificando as variáveis que impactem no atendimento das recomendações, e com base nessas variáveis, nós buscamos identificar as variáveis mais significativas que impactam negativamente no atendimento das recomendações. Por fim, tendo como base os objetivos específicos anteriormente falados, foram propostas recomendações de melhoria para essas auditorias internas. Então, essa pesquisa se justifica em 3 esferas distintas:
a científica, tendo em vista o pouco número de publicações no âmbito da auditoria de ativos de informação, a social, uma vez que, à medida que essas universidades implementam as recomendações destinadas pelas auditorias internas, vai configurar uma melhoria no serviço público. E, por fim, também a esfera social, profissional e pessoal, uma vez que a pesquisadora desempenha suas atividades no âmbito de uma auditoria interna governamental. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Já adentrando no referencial teórico, foram abordados a gestão da informação e do conhecimento, e de forma específica, os fluxos de informação organizacional e o uso da informação nessas organizações. Com relação à auditoria, foi colocado todo um histórico, né, do seu surgimento, e de forma específica foi falado também sobre a auditoria de ativos de informação, e nesse âmbito da auditoria de inteligência, que foi aqui utilizada, também foi falado sobre a auditoria interna governamental e dessas auditorias no âmbito das universidades federais. Então, aqui eu trago uma passagem do Manual de Orientações Técnicas da CGU, que ele enfatiza: não basta recomendar. Os objetivos da auditoria não são atingidos plenamente com a emissão do relatório, mas somente quando a unidade auditada implementa as respectivas recomendações e essas são avaliadas como suficientes por essa unidade de auditoria interna. Então, é necessário fazer com que essas unidades auditadas implementem essas recomendações para que os objetivos da auditoria interna sejam alcançados e, consequentemente, os objetivos da instituição também sejam. Então, por que a realização de uma auditoria de inteligência? Porque ela permite realizar um diagnóstico que baseará a apresentação de propostas de melhoria destinadas ao aperfeiçoamento do sistema e à sua adequação e adaptação às mudanças na organização e no entorno. Já adentrando no percurso metodológico, o universo da nossa pesquisa abrangeu as 63 unidades de auditoria interna governamental. Vale salientar que atualmente o Brasil possui 69 universidades federais, entretanto, 6 delas foram recentemente criadas e, portanto, essas suas respectivas auditorias internas ainda estão em fase de implementação, motivo pelo qual nós adotamos essas 63 auditorias internas governamentais. E, como sujeito de pesquisa, foram considerados os auditores e as unidades auditadas dessas auditorias internas, que são vinculadas também às 63 universidades federais do Brasil. Essa pesquisa possui uma abordagem mista, então ela tem aspectos tanto qualitativos quanto quantitativos. Com relação aos objetivos específicos, ela se caracteriza como sendo descritiva e exploratória, e com relação aos procedimentos técnicos, ela se caracteriza como sendo bibliográfica, documental e de levantamento. Então, a auditoria de inteligência proposta por Carvalho, ela possui atualmente 8 etapas, e todo o nosso estudo foi baseado nessas etapas. Então, na fase do planejamento, foram definidos o processo a ser auditado, então foi o atendimento das recomendações que foi avaliado. Além desse processo, foram definidos os objetivos a serem atingidos e o problema de pesquisa a ser resolvido. Na etapa da preparação, foram definidas as fontes de informação, bem como o universo e os sujeitos a serem avaliados. Além disso, foram definidos os métodos de análise e os instrumentos de coleta a serem utilizados. Posteriormente, também foi elaborado esses instrumentos de coleta, que foi o questionário, os formulários, o formulário que foi utilizado, e o roteiro de entrevista, tanto dos auditores quanto dos auditados. Na fase da coleta, foram coletados cada informação pertinente aos objetivos específicos. Na fase da análise, essas informações que foram coletadas foram devidamente analisadas. A etapa 5 e a etapa 7 foram feitas de forma conjunta, então foi elaborado um informe de recomendações juntamente com o guia para implementá-las. A etapa da comunicação, foi enviado um e-mail a todos os 63 gestores das unidades de auditoria interna governamental, convidando-os a participar desse momento de defesa. E, por fim, a etapa do monitoramento, considerando o tempo necessário para realizá-lo, foi colocado como sugestão de estudos futuros.
Aqui eu trago um resumo dos instrumentos de coleta e dos métodos de análise utilizados em cada objetivo específico. Então, para o primeiro objetivo foi utilizada a pesquisa bibliográfica e estatística descritiva. No segundo objetivo foi utilizada a pesquisa documental e o questionário, além dos métodos de análise documental e estatística descritiva. Para o terceiro objetivo foi utilizado como instrumento de coleta a entrevista e como método de análise a análise de conteúdo. No quarto objetivo específico foi utilizado o formulário para coletar os dados e a análise fatorial para analisá-los. No quinto e último objetivo específico foram propostas, onde foram propostas as recomendações de melhoria para essas auditorias internas, foi utilizada da triangulação metodológica aqui nessa pesquisa. Então, já adentrando nos resultados, né? O primeiro objetivo específico buscou identificar a produção científica sobre a auditoria de ativos de informação. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em 4 bases de dados distintas, BRAPS, BDTD, Scopus e ELIS, de 2012 até janeiro de 2022. Nessas bases de dados foram inseridos termos específicos da auditoria de ativos informacionais escritos em português, inglês e espanhol. Foram coletadas 55 publicações. Entretanto, quando nós juntamos todas essas publicações, foi observado que 8 delas estavam em duplicidade, em mais de uma base de dados. Então, resultou em um quantitativo de 47 publicações, onde a gente destaca o ano de 2019, com o maior número de trabalhos publicados, e o ano de 2016, com 7 trabalhos. Além disso, observa-se também que no ano de 2020, né, ano que iniciou a pandemia, não houve nenhuma publicação sobre esse assunto. E como autoras, a gente cita Glória Ponjuan Dante e Maria Virgínia Gonzalez como maiores produtoras de informação nessa área de pesquisa. Já adentrando no segundo objetivo específico, onde nós buscamos caracterizar essas auditorias internas, integrantes de universidades federais do Brasil. Para isso, foi enviado um questionário pela plataforma Fala BR a todas as unidades de auditoria interna aqui analisadas. E, além disso, também foi analisado os planos de auditoria interna governamental e os relatórios de auditoria interna governamental. Aqui eu trago uma amostra do resultado desse objetivo específico. Então, conforme pode ser observado, das 60 auditorias internas que responderam a esse quesito, mais da metade possui até 4 servidores e apenas uma possui acima de 13. Então, se forem consideradas a extensão de muitas universidades federais, um quantitativo de até 4 servidores pode ser considerado pequeno, tendo em vista os trabalhos necessários a serem realizados. Aqui eu demonstro os cargos desses servidores. Nós coletamos dados de 321 servidores no âmbito dessas auditorias. Conforme pode ser observado, o destaque é dado para o cargo de auditor, assim como para o cargo de assistente em administração, de contador e de administrador. Vale salientar que o Manual de Orientações Técnicas, ele diz que auditor interno governamental é todo aquele servidor ou empregado público que desempenha suas atividades no âmbito de uma auditoria interna governamental. Então, se ele executa uma atividade de auditoria interna governamental no âmbito de uma auditoria interna governamental, ele é considerado um auditor interno governamental, independentemente do cargo que ele ocupa. Aqui eu trago a independência orçamentária dessas auditorias internas, né, das 60 UAIG que responderam essa pergunta, apenas 8 possuem a independência orçamentária. Então, as auditorias internas, elas possuem despesas intrínsecas à sua atividade, como a carga horária mínima a ser atingida de capacitação dos seus servidores, e que muitas vezes essas capacitações não são encontradas de forma gratuita, né? Então, às vezes, a gente precisa de um dispêndio financeiro para poder fechar essas lacunas de conhecimento dos servidores e atingir a carga horária mínima exigida para a capacitação dos seus servidores. Aqui eu trago os normativos implementados por essas auditorias internas. Conforme pode ser observado, destaca-se aí a implementação do regimento interno, do Manual de Auditoria e do Programa de Gestão de Melhoria da Qualidade, que é um programa que busca a melhoria contínua de vários aspectos e fases da auditoria interna governamental.
Aqui eu trago um dado bem importante, né? Apesar desses dados terem sido coletados no início de 2021, e, portanto, as auditorias internas ainda estavam em fase de conclusão do seu relatório anual, e, devido a isso, elas explicaram que os dados de 2020 ainda não estavam totalmente fechados. Então, a gente vê aí 6.201 recomendações pendentes de atendimento, das 63 auditorias internas que responderam a esse quesito. Então, a gente pode observar que, muito embora ao longo dos anos esse quantitativo venha sido diminuído, está sendo diminuído, ainda assim, ainda existe um quantitativo bastante considerável de recomendações pendentes, com destaque para o ano de 2018 e 2019. Aqui eu trago um resumo da adequabilidade do PAINT e RAINT, a INCGU número 9 de 2018. Vale salientar que, durante a execução desse trabalho, essa instrução normativa foi revogada. Então, hoje, a instrução normativa que está em vigor é a 05 de 2021 da CGU. Entretanto, como nós estávamos analisando o PAINT e o RAINT referente ao ano de 2019, ano esse que, portanto, essa IN de 2018 ainda estava em vigor, nós optamos por manter essa análise. Então, o artigo 5º e o artigo 17 contêm os elementos que devem ser apresentados no PAINT, que é o planejamento anual da auditoria interna, e o artigo 17 contém os elementos que devem ser apresentados no RAINT. Então, foram analisados todos esses 63 instrumentos de cada unidade de auditoria interna. E eu trago aqui um destaque para o inciso 5 e o inciso 8, respectivamente, do PAINT e RAINT, que fala sobre o PGMQ, né, que é aquele programa que anteriormente eu falei, o Programa de Gestão de Melhoria da Qualidade. Então, conforme pode ser observado, no PAINT, essas auditorias internas demonstram as atividades a serem realizadas no âmbito desse programa. Entretanto, apenas 16 delas demonstram no seu RAINT, que é meio que um balanço entre o que foi planejado e o que foi executado, apenas 16 delas demonstram os resultados advindos desse programa. O terceiro objetivo específico, nós analisamos a percepção tanto de auditores quanto de auditados e buscando identificar as variáveis que mais impactassem no atendimento dessas recomendações, foi feita a entrevista. Essa entrevista foi feita com um auditor e um auditado de cada região do Brasil, então foram entrevistados 5 auditores e 5 auditados, dentre as auditorias internas que possuíam maior número de recomendações pendentes de atendimento. E aqui eu trago a percepção desses auditores e auditados sobre a comunicação existente entre a auditoria interna e a unidade auditada. O Manual de Orientações Técnicas diz que a comunicação entre essas duas unidades deve existir desde o planejamento até o monitoramento das atividades de auditoria. Então, quanto maior o número que vocês podem observar, melhor é a opinião tanto do auditor quanto do auditado sobre a comunicação. Arouque, em um trabalho publicado por ele em 2011, elenca essas características como atributos da qualidade da informação. Então, aí a gente pode verificar a opinião dos auditores e dos auditados a esses atributos de qualidade. Da mesma forma, também foi questionado a percepção desses auditores e auditados referente às recomendações emitidas por essas auditorias internas. O Manual de Orientações Técnicas elenca algumas características que são desejáveis a essas recomendações e, conforme pode ser observado aí, existe uma discrepância maior em algumas características e outras nem tão um pouco menores assim entre a opinião dos auditores e dos auditados. Aqui eu trago um resumo das variáveis que podem impactar o atendimento das recomendações. Da variável 1 até a variável 19 foram variáveis que foram identificadas na literatura, que foi aqui estudada, e as variáveis 20 até a variável 24, 5 variáveis, foram identificadas pela fala dos entrevistados. Então, eles citaram a insuficiência de orçamento da unidade auditada, a falta de sistema informatizado, insuficiência de servidores dessas unidades, dependência de outras unidades para atender a recomendação, bem como a mudança de gestão da unidade auditada. O quarto objetivo específico, que foi a parte quantitativa da nossa pesquisa, nós buscamos identificar as variáveis, dentre aquelas que já haviam sido identificadas, que tinham mais significância no impacto negativo do atendimento das recomendações.
Então, para isso foi enviado um formulário a todos os auditores e auditados dessas 63 auditorias internas, e foram obtidas 220 respostas válidas. A análise fatorial, ela reduz o número de variáveis aleatória a um menor número de fatores com variáveis fortemente correlacionadas. Então, das 24 variáveis que foram anteriormente identificadas, ele segregou as 12 variáveis que ele identificou como sendo mais impactantes no não atendimento das recomendações em 3 fatores principais: comunicação de informações, elaboração de recomendações e processo para atendimento das recomendações, que explicam em 69,58% do não atendimento das recomendações. Então, por que, Adla, que essa análise fatorial não explica 100% do não atendimento das recomendações? Isso deve-se ao fato das limitações do próprio estudo, né? Provavelmente de variáveis que não foram identificadas na literatura, ou até de variáveis que o próprio sistema deixou de fora, que a própria análise deixou de fora, tendo em vista os critérios adotados na análise aqui realizada. Então, no fator comunicação de informações, nós temos 7 variáveis principais, que é a falta de clareza na comunicação, de completude, concisão, utilidade, objetividade, precisão e tempestividade na comunicação. O segundo fator, que é a elaboração de recomendações, foi apontado as recomendações que não consideram as limitações da unidade auditada, recomendações que não consideram as alternativas dadas por essas unidades, bem como as recomendações que não tratam dos resultados a serem alcançados, ou seja, aquelas recomendações que não permitem à unidade auditada verificar aonde que a auditoria quer que eu chegue quando eu implementar aquela recomendação. E o terceiro fator, que é o processo para atendimento das recomendações, foi apontado 2 variáveis. Essas 2 variáveis foram coletadas da fala dos entrevistados, dos auditores e dos auditados, que é a falta de um sistema informatizado e a insuficiência de servidores da unidade auditada para a implementação dessas recomendações. Por fim, o quinto e último objetivo específico, nós propomos recomendações de melhoria com base nas constatações que foram anteriormente observadas. Aqui nós utilizamos o 5W2H, que é uma ferramenta de gestão muito utilizada no planejamento estratégico, e por uma questão de adaptação ao presente estudo, nós retiramos o onde e o quanto. Então, aqui eu trago um resumo das 31 recomendações que foram realizadas para essas auditorias internas, contendo o que é a recomendação propriamente dita, por que ela deve ser implementada, então, uma justificativa para a implementação daquela recomendação, como ela deve ser implementada, então, são os procedimentos que a auditoria interna deve realizar para que essa recomendação seja implementada, quem deve realizar, então, o responsável pelo atendimento dessa recomendação e quando ela deve ser realizada, é um prazo para a sua implementação. Então, a gente conclui que o objetivo geral foi alcançado, né, uma vez que foram auditados os aspectos informacionais das recomendações emitidas por essas auditorias internas, e que o problema de pesquisa também foi atingido, uma vez que essas auditorias internas podem ampliar o atendimento das suas recomendações se elas observarem principalmente as variáveis que mais impactam no atendimento das suas recomendações. Como benefícios esperados desse estudo, a gente observa um benefício cascata, né? Então, à medida que ocorre um aumento da implementação das recomendações emitidas pelas auditorias internas, ocorre também um incremento dos seus benefícios, que são os benefícios financeiros e não financeiros, que são auferidos pelas auditorias internas, um maior alcance dos objetivos traçados pelas unidades auditadas, uma vez que elas vão passar a atender mais as recomendações que a ela foram destinadas, uma melhoria do serviço prestado à sociedade, uma vez que com o atendimento dessas recomendações, a universidade vai passar a prestar um serviço melhor e mais adequado à população e, consequentemente, também um melhor uso do dinheiro público, uma vez que a auditoria interna vai passar a atingir os seus objetivos institucionais. Como limitações de estudo, eu cito a pandemia de Covid-19, que, devido aos seus prováveis impactos nos instrumentos relativos ao ano de 2020, nos fez optar por pegar o PAENT e RAENT relativos ao ano de 2019.
A falta de padronização nos sites das universidades, que dificultou sobremaneira a coleta de dados nessas instituições. A falta de padronização dos PAINT e RAINT, onde alguns a gente coletou com apenas 5 páginas e outros com 179. A dificuldade para agendamento de entrevistas, tanto de auditores quanto de auditados, que a gente enviava os e-mails e demorava bastante para a gente receber um feedback daqueles que seriam entrevistados, bem como a dificuldade para atingir o número mínimo de respostas no formulário que foi enviado às 63 auditorias internas e suas unidades auditadas. Como pesquisa futura, eu sugiro que seja realizada uma análise de conteúdo nas publicações da pesquisa bibliográfica, uma análise dos PAINT e dos RAINT, com base na INCGU, número 5 de 2021, que é a nova, que está atualmente em vigor, o monitoramento das recomendações que aqui foram emitidas, bem como uma pesquisa similar no âmbito dos institutos federais. E aqui eu trago uma frase do nosso querido Mário Sérgio Cortella, que ele diz: o impossível não é um fato, ele é apenas uma opinião, para a nossa reflexão. Aqui são as referências que eu utilizei nessa apresentação, e muito obrigada pela atenção. Parabéns, Adla. Excelente apresentação. Eu considero que foi possível conhecer bem o seu trabalho, a partir, mesmo quem não leu o projeto, acho que conseguiu entender o percurso que você seguiu, também as razões que motivaram você a se interessar por esse tema. Então, parabéns, fez uma excelente exposição e terminou antes do tempo, quase 5 minutos antes. Parabéns! Não é? Então, vamos agora dar início ao segundo momento dessa sessão pública de defesa de dissertação. Nesse momento, então, dá-se a arguição da mestranda por parte dos examinadores, como é de praxe, tem a palavra inicialmente o examinador externo, né, que é o professor Renato Souza, da UNB, né? Agradeço aí, Adla, você deve estar vendo as felicitações dos seus colegas, né? Todo mundo muito feliz em partilhar desse momento com você. Eu peço licença, Andréa, só para agradecer a presença de todos. Eu acho que deve ter alguém das auditorias internas, né, aqui. Só para lhe lembrar. Todas foram convidadas, né? A gente fica muito feliz pela presença de quem pôde estar aqui e assistir essa defesa, não é? Porque sem os nossos informantes, sem os sujeitos, a gente não tem como fazer pesquisa. Então, a gente agradece muito, né, a todos que foram sujeitos, né, que deram sua contribuição para a realização dessa pesquisa e também que puderam se fazer aqui presentes. Então, professor Renato, muito obrigado, seja muito bem-vindo, e a palavra é sua para que faça suas considerações sobre a dissertação de Adla. Obrigada. Oi, bom dia a todas e a todos. Adla, eu quero lhe agradecer juntamente com a sua orientadora e o seu co-orientador a oportunidade que vocês me deram de acompanhar o seu trabalho, né? Porque eu tive aqui também na qualificação, e eu fiquei muito feliz porque o teu trabalho na qualificação já tinha uma consistência bem interessante, e você conseguiu evoluir mais ainda, né, no teu trabalho. A forma como você fala, que a professora Andréa destacou, que a sua apresentação foi muito boa, isso se reflete no teu texto, né? Então, essa articulação que você tem ao falar também é apresentada no texto que eu li. Então, isso aumenta mais ainda a qualidade do teu trabalho. Eu esqueci, eu queria cumprimentar a professora Nailson, a professora Luciana, que estão aqui juntos comigo nessa empreitada, né, de avaliar o teu trabalho. E aí, Adla, eu fiz assim, na verdade, eu tentei fazer uma leitura, e quando eu vi que o teu trabalho, assim, apresentava um problema de pesquisa justificável, um objetivo adequado e alinhado com esse problema de pesquisa, uma metodologia, que eu acho que é um dos pontos altos do teu trabalho, né? Quando você chama de percurso metodológico, onde você deixa claro
o que você vai fazer. E os resultados, né, onde você não se nega a se posicionar em relação a eles, tanto no que eles apresentam e no que eles não apresentam, né? Então, a gente tem que se posicionar pelo que existe e pelo que não existe, né? E você não se furtou a isso, o que demonstra que você é uma pesquisadora, né? Que você, além de tudo, como você está envolvida ali, né? Banhada, né? Pelo seu objeto de pesquisa, isso te dá uma segurança muito grande para lidar com o tema que você escolheu. Porque o que demonstra também que, me parece, que você é uma excelente servidora também, né, por conta disso. Então, Adla, eu dividi aqui em duas partes, uma parte mais formal, que é só são só sugestões para melhorar mais ainda a qualidade do teu texto. Tem um problema que se apresenta na página 76, 85, 86 e 162, que aparece lá aquele erro de referência. Eu tenho a impressão, quando você faz alguma relação com um quadro ou uma tabela, aí aparece isso. Eu não sei se foi algo que aconteceu no arquivo que eu usei, mas dá uma olhada. Página 76, 85, 86 e 162. Aparece até em negrito, escrito assim, erro de referência. Tá? Uma outra coisa, em alguns momentos, você chama as partes do teu trabalho de capítulo e outras de seção. Tá? Então, só dá uma olhadinha nisso. Tem alguns problemas algumas palavras que eu acho que elas deveriam ser grafadas com maiúsculas e elas estão em minúscula. Por exemplo, união. União, quando você se refere, né, ao Estado, né, aí eu tenho a impressão que tem que ficar em maiúscula. Eu faria uma revisão de algumas questões relacionadas à pontuação, e uma outra questão também é em relação, você tem algumas frases que ficaram muito longas, que dá para você dar uma quebradinha, até para dar fôlego para o teu leitor, tá? Aí, você deveria dar uma olhada especial na seção 5, que deve ter sido a última que você escreveu, e aí tem assim, tem, por exemplo, você começa várias frases com em seguida. Em seguida, fiz isso, em seguida. Então, infelizmente, nossa língua, ela é cruel com a gente, porque ela exige da gente, né, como é que se diz? O uso, né? O não uso de palavras repetidas próximas, né? Então, dá uma olhadinha nisso, que eu acho que vale a pena, só para dar uma... Então, Adla, dá uma olhada, principalmente nessa seção 5. Eu acho que tem tudo a ver, você já está no final, é aquele gás final, então, assim, as nossas defesas caem um pouquinho, entendeu? Então, ela destoa um pouquinho do ponto de vista do texto, tá? Em relação ao restante, à parte inicial do teu texto. Uma outra coisa que eu queria te chamar, está ainda dentro dessa parte de forma, em relação ao resumo. Eu tenho a impressão que essa parte referente aos objetivos específicos você pode tirar, deixa só o objetivo geral ali no resumo, e nas palavras-chave, eu acho que fica melhor você deixar a Universidade Federal no singular, porque todos os outros termos estão no singular, então, para ter um padrão, tá bom? Eu queria, primeiramente, elogiar muito 2 quadros. Os seus quadros são muito bons, entendeu? Eu queria elogiar especificamente 2 quadros. O quadro 3, que você faz aquela comparação entre auditoria externa e auditoria interna,
que para um leigo no assunto, isso é muita generosidade, entendeu? E o quadro 9, onde você apresenta os objetivos específicos e os métodos e a forma de coleta que você vai fazer. Isso, para quem está lendo, nossa, dá uma dimensão, assim, dá uma clareza sobre o trabalho muito grande. Eu acho, aí já entrando nas questões mais de conteúdo, eu acho assim, quando você, no percurso metodológico, como eu já tinha destacado, ele é muito bem feito, entendeu? Eu só acho que você poderia ter uma frase só, dizendo que, como você utiliza, como na tua amostra, as universidades federais, por que você está usando as universidades federais? E uma outra que você pode completar é que essas universidades federais, em termos de poder executivo federal, é uma amostra representativa do que é o poder executivo federal. Então, essa análise que você faz das universidades federais, ela pode ser estendida aos órgãos do poder executivo federal, por terem características semelhantes, apesar das particularidades e da singularidade das universidades federais. Tá bom? E aí eu tenho uma exclamação, uma interrogação. A falta de independência, quando você fala das UAGs, e aí, Adla, depois você confere isso, quando você usa a UAIG, a sigla, no plural, quando a frase está no plural, eu acho que você pode usar o apóstrofe S, entendeu? Eu depois dou uma conferida nisso, fica, eu acho que mais adequado. Quando você fala da falta de independência, você toca até nesse assunto, você repete aí na tua apresentação, você fala sobre a questão do orçamento. E eu fiquei pensando, ora, se a auditoria interna ela deve ter um certo distanciamento do órgão, né, que ela está prestando o serviço, a falta de um orçamento interno, que eu acho que você afirma isso, é um elemento que cria uma certa dependência em relação ao que está sendo auditado, né? Então, eu achei isso bem interessante. A outra coisa, eu pergunto, quando você fala dos servidores, você diz que 4 é muito pouco, 4 servidores, que prevaleceu mais, né, se não me engano. Qual seria o número ideal? Né? Será que você tem elementos para poder fazer uma afirmação dessa? Porque isso seria interessante para uma auditoria que tivesse uma referência em relação a isso. Uma outra coisa, na página 102, tem uma afirmação sua que eu não entendi. O problema pode ser eu, tá? Não necessariamente é você. Mas quando você fala, no segundo parágrafo, depois do gráfico, lá no final, você está falando sobre o declínio do atendimento às recomendações. Não é? Um declínio que você diz que também é observado nos anos anteriores a 2017. Pode ser causada por algumas recomendações específicas que necessitam de um período mais longo para sua devida implementação. Então, eu não entendi, porque se é um declínio, você tem menos recomendações que não foram atendidas. O senhor quer que eu fale agora? Pode falar. É só eu posso ter ficado... como eu estou te falando, o problema pode ter sido comigo, tá? Não com o texto, nem com você. Eu não abri aqui o texto, mas o que eu quis dizer é o seguinte, é que apesar de haver um declínio,
ainda existem recomendações, existem algumas recomendações que, tá, pela sua natureza, entendi. elas exigem um tempo maior para a sua implementação. Só que um tempo maior a gente nunca espera que seja 10 anos. Tá bom. Não, entendi. Na metade do caminho eu já pesquei. Então, deixa eu ver uma outra questão. Eu escrevi aqui que o teu trabalho está muito bem delimitado, né? Você delimita o teu trabalho muito bem. Agora, você sabe o que eu senti falta? Do conceito de recomendação de auditoria. Entendeu? Que é um conceito central no teu trabalho. Né? Eu acho que você tem ele. Provavelmente tem. Então, eu acho que você deveria agregá-lo, tá? E aí... não, perdão. Desculpa, é porque eu li uma coisa e... Você tem o conceito de recomendação de auditoria, que é fundamental para o seu trabalho, mas somente tem uma definição na seção 5. Não está lá na revisão de literatura, entendeu? Esse deslocamento, tá? Perdão, é porque eu li duas coisas aqui ao mesmo tempo e aí deu esse... mas é para levar para lá, assim, minha sugestão é que leve para lá o que está lá na página 124 da seção 5, tá? Uma outra coisa, saiu uma pergunta. Os auditados que foram entrevistados são das mesmas universidades federais dos auditores entrevistados? Sim, professor, são das mesmas universidades. Então, indica lá, quando você começa, só indica. Eu não vi essa indicação, tá? Depois você dá uma checada. Isso eu vi na página 138, tá legal? O quadro 26, eu achei ótimo, maravilhoso. Só tem uma ressalva. Isso daí é a apoteose do teu trabalho. Né? Você fez todo esse estudo para você chegar naquele quadro 26. Agora, faltou texto, Adla, entendeu? Faltou um texto explicativo em relação... Tem lá um texto, mas ele é muito curto, e eu não sei se faltou fôlego, se aí você já estava né, nos finalmente, e deixa eu fechar isso daqui logo, mas é assim, você sabe por quê? Para valorizar aquilo que você apresenta de diferencial no teu trabalho. Entendeu? Vale a pena ter um texto mais descritivo em relação àquele quadro, onde você utiliza uma metodologia interessante, ele está bem claro, está bem objetivo, então precisa de mais. Você precisa dar o tamanho que ele tem, entendeu? É o teu momento, né, principal. E aí, eu só queria te fazer uma sugestão final em relação ao objetivo geral. A tua pergunta de pesquisa é se é possível ampliar o atendimento às recomendações. Né? Esse é o teu mote. E aí, no meu entendimento, no objetivo geral, você deve, de alguma maneira, incluir isso e incluir a ferramenta que você utiliza para isso. Então, eu pensei que, primeiro, assim, me causou um certo desconforto a palavra auditar ali no objetivo geral. Entendeu? Eu acho que o que você faz é propor estratégias para ampliação do atendimento das recomendações das UAGs a partir da ferramenta de auditoria de inteligência. Entendeu? Eu acho que seu objetivo, pelo que eu li, porque isso está, inclusive, no título do teu trabalho,
o título do teu trabalho começa com auditoria de inteligência. Então, de alguma maneira, o objetivo tem que ter isso. Não é? Olha a importância que você deu. Você deu um nome, o teu título se refere à auditoria de inteligência. E ela não aparece no teu objetivo. Eu acho que deveria aparecer. Aí fica uma sugestão, tá? Fiquem muito à vontade, só não quero atrapalhar assim, o trabalho que está tão consistente, tá? Mas apenas fazer algumas sugestões dentro da leitura que eu fiz do teu trabalho. Então, parabéns a você, parabéns à sua orientadora, aos seus orientadores, né? E eu acho assim, tem um dedo deles nisso, né? Apesar de que não tira o teu mérito de forma nenhuma, né? Teu mérito deu para ver na tua apresentação, né? O tamanho da tua presença neste trabalho. Então, parabéns, muito obrigado, fiquei muito honrado do convite, tá? E ainda mais de participar de um trabalho de tão boa qualidade. Tá? Então, era isso, professora Andréia, devolvo a palavra à senhora. Muito obrigada, professor Renato. Para a gente é uma alegria, né, Adla, Antônio, contar com a sua presença, com o seu olhar criterioso, né, e por esse jeito, né, tão gentil de se expressar, né, tão agradável. Muito obrigada. As considerações são muito pertinentes, né, nos levam a refletir, a realmente fazer ajustes que vão significar muito, né, em uma dissertação melhor apresentada, né, para o público geral que vai ter acesso a ela. Muito obrigada. Eu farei algumas considerações mais pontuais ao final, mas agora, então, passo a palavra para o professor Anailson, a quem também agradecemos imensamente a disponibilidade de participar desse processo, né? Nosso colega, né, Luciano, de corredor, de centro, a gente sempre se alegra muito quando se encontra. Eu sinto saudade desses encontros ali no corredor do CCSA, sempre trocar uma palavrinha, sempre uma alegria, né, revê-lo e aqui também, né, como não poderia deixar de ser. Então, a palavra é sua, né, para que faça as considerações, né, que julgar pertinentes em relação ao trabalho de Adla. Bom dia a todos. Fico muito feliz de participar dessa banca. Muito obrigado, professor André, pelo convite. É muito agradável participar de um assunto, né, que a gente trabalha todo dia com isso e ver, assim, como falou o professor Fernando, né? Renato, que é o Renato que é da UNB, né? Professor Renato. Se Adla é uma boa servidora, uma excelente servidora, excelente. Ela tem um olhar de auditora assim muito grande, sabe? E tem uma persuasão muito, muito importante, tá? Quero bem cumprimentar aqui o professor Antônio de Souza, né? Nosso colega aqui da Federal de Pernambuco. Nós temos assim, Fernando, assim, Antônio de Souza. A gente tem assim muito trabalho em conjunto, o FPB, o FRN, o FPE na área de contabilidade e também professor Renato, com a UNB, tá? Então, a contabilidade está conectada com essas 4 universidades há muito tempo, tá? Os contábeis aqui, e temos amicíssimo aí nessa universidade, nessas universidades. Também a professora Luciana, né, que a gente se encontra muito nos corredores junto com a professora Andréa, né, que saudade nós temos aí. Ontem eu fui para a aula inaugural do semestre letivo do mestrado, foi uma alegria muito grande encontrar colegas professores, encontrar alunos dos corredores. Nossa universidade continua viva, né? Isso é muito bom para todo mundo, tá? Uma alegria muito grande. Assim, dar bom dia a todos que estão assistindo aqui e comentar um pouco do trabalho da Adla, né? Assim, eu achei muito importante, professor André, quando o Adla mandou para a gente a planilha com as nossas observações, quando nós fizemos ela lá na qualificação. Ela disse o porquê relacionou todas as observações, disse por que aceitou, por que não aceitou as recomendações e colocou lá, né? Uma delas foi exatamente assim, que eu fiquei meio intrigado, mas, assim, a gente diz, Adra, que as recomendações que tem na banca, tanto qualificação quanto defesa, são recomendações, logicamente,
o aluno, né, o mestrando, o avaliado, ele vê com a sua orientadora a pertinência de manter aquilo ou não, e lógico, né, aquilo é uma recomendação para melhorar alguma coisa ou outra, assim, sendo julgado, está dessa forma. Uma das observações que eu coloquei é realmente o professor, me falou agora, né, o professor Fernando, que como é que pode, assim, os objetivos, né, a questão dos objetivos específicos está lá no resumo. E você disse por que permanecia ele lá no resumo, né? Porque geralmente temos objetivos gerais, pronto. Talvez um traço ali específico, dizendo um pouquinho específico, tudo mais. Também questionou porque tinha tantos objetivos específicos. Adams, preste atenção. Tu vai explicar cada um dos objetivos específicos. E você explicou cada um, chamou atenção. Você fez até uma apresentação no slide seu aqui. Colocou cada objetivo e disse como você tinha respondido, tá? Então, assim, nosso objetivo, não é você ter muito objetivo, é saber, olha, você vai responder tudo isso aqui, concordo, né, com um colega que falou, né, muito bem, que seu trabalho está muito bem escrito, está muito bom de ler, tá? Professor Renato. No final, na verdade, assim que acontece, é aquele cansaço de querer concluir, e algumas vezes a gente passa algumas coisas por cima, tá? Na verdade, assim, quando você está tratando do seu trabalho, você identifica cada um dos pontos dos objetivos, e você vai traçando, mas, assim, eu gostaria muito de destacar as suas recomendações, né? Você fez, assim, análise transversal e recomendações. É tanta recomendação, professor André, que se for atendido aqui, todos as auditorias internas vão, assim, ter pontuação máxima nas avaliações feitas pela CGU e TCU, que eu achei bastante pertinente, e é importante que cada um dos auditores, né, da chefia de auditoria e dos colegas auditores também, de unidades, não só de universidades, mas também dos IFs e também dos demais que compõem a parte do controle interno do governo federal, avalie, aprecie e faça os devidos ajustes, né? Na verdade, são 31 recomendações, professor André, de melhoria, justificando o porquê, dizer como fazer e quem deveria fazer, né? E sugerindo ali prazos que pudesse melhorar cada um desses aspectos, tá? O que a gente coloca, assim, o que o professor fez algumas colocações, nem todas as auditorias internas têm uma certa estrutura organizada, robusta, tá? Assim, todos os auditores que eu conheço, todos os chefes de auditoria reclamam que tem pouca gente, reclamam que tem pouca estrutura. Então, ninguém está satisfeito. Mas tem colega da auditoria que está muito precário, tá? Tem pouca gente, e muitas vezes a auditoria interna governamental, como a Ada colocou essa questão, professor, de qual a independência? A independência é porque o auditor externo ele já vem para fazer uma avaliação e vai embora, ele coloca, ele pede as informações, trabalhou. O auditor interno ele passa o tempo todo do seu trabalho dentro da instituição. E ele tem dependência orçamentária, tem dependência de estrutura física, tem dependência de certos itens, mas ele é independente em emitir a sua opinião, tá? Baseado ali em evidências, logicamente, né? O pessoal não emite a opinião da auditoria, significa baseado em evidências. Ele tem que ter prova, ele verificou, documentou, e depois ali ele emite aquela opinião, e depois ele propõe ajustes, né? Ele propõe ajustes, propõe que se faça determinado trabalho para que aquele item possa melhorar. Tá? Então, assim, Adler, o seu trabalho, eu acho que está muito bem escrito. Concordo que quando o trabalho também não é um trabalho que você olha assim, 200 e tantas páginas, mas, na verdade, são em torno de 170, deixa eu ver aqui, 180 e poucas páginas que você ficou aqui, né? Recomendação, no final aqui foi... em torno de 180 páginas, né? Você tem referência. Aí a gente vai olhar aqui, mas é uma leitura boa e agradável, e muitas vezes, realmente, isso a gente quer expressar e fica um parágrafo meio longo, mais longo, tá? É natural que isso ocorra, por isso que a gente sempre fala a importância de um revisor de língua portuguesa, por mais que a gente acha que tem aqui na versão final, isso é importante porque dá a elegância no texto, tá?
Ele assim, o texto é elegante, mas ele dá mais elegância ainda na leitura, tá? Então, quem está lendo aqui, o professor tem razão quando ele colocou, assim, tem alguns conceitos que é básico para quem não é da área de auditoria, para quem não verifica isso. Ele vai entrar e vai dizer assim, poxa, isso eu entendo, agora eu estou aprendendo. Tá? São os conceitos que realmente você colocou aqui. Gostei, assim, eu fiz aqui umas observações pequenas, mas, assim, eu acho que você atendeu seu objetivo. Professora, está claro o que ela está querendo fazer, ela melhorou bastante, avançou muito, né? Já estava muito bom a qualificação, estava quase um trabalho concluído. Foi uma saga, eu acredito, foi uma saga conseguir esses dados. Ah, não se incomode, não. Quando você tem uma entrevista para fazer com alguém, demanda tempo, não é toda hora, todo instante, não. Muitas vezes a pessoa entrevistada vai ficar, o que tem a ver com isso aqui? Será que eu consegui responder? Será que sou a pessoa indicada? Eu tenho que ter um tempo para tal coisa. As pessoas respondem se for questionário fechados, tá? Você está ali, vai marcando sua opinião, e às vezes demora um pouco tempo ainda para responder, mas quando você coloca qualquer coisa aberta, o pessoal realmente tem essa dificuldade. Aquela questão da entrevista, geralmente, é você estar presencial. A gente está fazendo entrevista à distância, é uma outra dificuldade. Tá? Então, a gente tem, assim, diversos profissionais, diversas pessoas na academia fazendo pesquisa, ou fizeram no passado, que tinha que estar lá como aquele entrevistado, às vezes, olho no olho, que até a própria interpretação, até a própria forma de dizer uma coisa, o entrevistado percebia que ele não quis dizer aquela forma, ele conseguiria melhorar na condução da sua entrevista para obter sua resposta necessária. Não é fácil. Mas você conseguiu. Aqui você fez referência à literatura, você pesquisou, você coletou dados, e você, assim, foi muito ampla a sua metodologia de trabalho. Tá? E chegou num resultado muito consistente. Realmente, assim, quando você coloca no texto lá da auditoria inteligente, né? Da auditoria no seu texto logo inicial, de inteligência, aplicação na universidade, a gente observa assim, bom, chamou aqui no título, deve ter alguma coisa lá nos objetivos, tá? Não invalida de jeito nenhum, não. Mas, assim, você também definiu o que seria de inteligência, mas a sua resposta foi exatamente o que a gente buscava dentro dos seus objetivos. Seus objetivos específicos, ele passou um pouco distante dessa auditoria de inteligência. Identificar a produção científica, você fez isso muito bem. De ativos de informações. A auditoria de ativos de informação. Caracterizar as unidades de auditoria interna e governamental. Você caracterizou muito bem. Analisar a percepção dos auditores e dos auditados, né? Interessante, assim, mais ou menos, para quem não vê auditoria, alguém dá uma chicotada e alguém diz como é que foi a chicotada. Alguém deu, né? Como é que foi e alguém recebeu. Tá? É essa a ideia que o pessoal tem, auditor e auditar. Mas não é bem assim, não, pessoal, é totalmente diferente. Tá? Inicialmente, o auditado pensa dessa forma. O auditor é outra forma distinta, você está fazendo um trabalho diferenciado. Essa visão está mudando bastante, mas se for olhar, percebeu muito bem e viu que tem algumas coisas. Os nossos gestores aqui na universidade, professor André, eles se surpreendem depois do trabalho de auditoria. No início tem aquele receio, quando a gente faz o trabalho, fazemos recomendações, eles agradecem porque ajuda muita coisa que ele não conseguia fazer a partir daquela visão, que é uma consultoria, né? Ali bem criteriosa, assim como o Adra fez aqui no trabalho, a gente faz também, todos os auditores do nosso interno fazem isso, né? E depois apresenta para os gestores. E você também procurou também identificar as variáveis mais significativas, né? Isso mais significativo, conhecer o que é mais significativa. Tá? Tenho dúvida ainda, eu acho que são significativos, né? Que impactam, né? Negativamente no atendimento a recomendações. Essas recomendações é o calo de todo mundo, demanda tempo, e às vezes o próprio gestor depende de outros gestores para atender recomendações. E você detalhou muito bem sobre isso, né? Você tem aqui uma coisa, como chegar a isso? Na verdade, o sonho, professor André, e demais membros aqui da banca, é que o auditor, ao fazer a recomendação, ele já tem imediatamente esses 6 meses, no máximo, 3, 6 meses, aquela recomendação atendida. Esse é o sonho para o auditor, tá? Então, por isso que, quando você passa um tempo que não atende aquela recomendação,
ele pode, assim, o auditado pode sofrer as consequências, logicamente, que é o trabalho de controle que chamaria mais atenção, mas é importante que aconteça isso. E, assim, essa propõe recomendações, eu acho que a ADA é uma contribuição aqui muito grande, sabe, ADA? Você pode fazer que desse trabalho de sua dissertação, você pode destacar diversas publicações, tá, em diversos períodos diferentes. Não deixe isso, como eu dizia antigamente, professora, não deixe nas estantes, nesse material, muito pelo contrário, você tem que tirar ele da estante e divulgar, tá? Assim, eu quero parabenizar, quero agradecer aqui imensamente a participação. Eu aprendi bastante, tá, vendo esse trabalho, a gente sempre aprende alguma coisa, buscamos informações, verificar outras também. E tenho mais aqui a parabenizar a Adla, a sua orientadora, o seu co-orientador, eu sei que o senhor falou que teve algumas contribuições, tá? Isso é importante. Eu vi que também a banca, né, professor Luciano, na banca de qualificação, fez algumas observações que eu achei bem pertinentes também lá e tudo, tá? E isso é muito bom quando a gente participa, tá? E também a gente vai observando, tá? O Antônio Júnior também fez outras colocações e assim a gente vai construindo, tá? Aquele item. Vou dizer para você que eu concordo quando você disse e justificou o porquê não atendeu as nossas recomendações, a minha pelo menos, né? E está ali claro, né? Mas assim, eu perguntei, você justificou e reforçou algumas coisas, o porquê ela continuou, tá? Por isso, assim, eu estou satisfeito com o seu trabalho, quero só parabenizar a qualidade do trabalho, professora, que tem o seu programa também, sabe? Eu vi aqui alguns trabalhos, a sua orientação, e quero felicitar a todos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Anaílson. A gente fica muito feliz com o seu olhar, né, e com o seu usar o seu repertório, né, acadêmico e profissional para olhar o trabalho de Adla com essa atenção e fazer suas considerações. A gente fica muito feliz, né, muito feliz em tê-lo, não só nos corredores, mas também em nosso programa, em nossas bancas, né, que haja outras oportunidades, né, da gente ter essa interlocução acadêmica, porque a gente se conhece, tem aquele afeto, mas às vezes, como somos de áreas diferentes, nem sempre temos a oportunidade de trabalhar juntos. E eu acho que a gente aprende muito, eu aprendo muito com o senhor e fico feliz em saber que o senhor também sentiu, né, que ganhou em aprendizado ao participar de uma produção, da avaliação de uma produção na ciência da informação. Uma alegria, né, poder vivenciar isso. Obrigada mesmo, professor Anélio, por estar aqui conosco. Então, passo agora a palavra para a professora Luciana de Albuquerque Moreira, né, examinadora interna do programa, né, a quem também agradecemos muito e nos sentimos muito felizes em contar com a sua presença. A palavra é sua, Luciana. Tá bom, obrigada, Andréia. Eu que agradeço o convite de Adla, o seu, de participar dessa jornada. Quando eu entrei logo que vi a Adla, eu disse, olha que beleza, perguntei se ela estava tranquila aqui agora, vai sentir até saudade, né, do perrengue, mas Adla, seu trabalho está maravilhoso, né? Eu vou começar de uma fala aqui do professor Nailson, da surpresa, da grata surpresa que foi receber aquela planilha de Excel. Eu achei assim, eu digo, tinha que ser Adla para fazer uma coisa dessa, que eu quero adotar aquilo para mim. Vou já avisar aí a Malkin, que eu vi que está por aí, e meus outros orientandos, depois vou partilhar, vou pedir até licença para partilhar, que aquilo é fantástico, porque dá uma tranquilidade, até um exercício para o mestrando dos porquês, depois, né, claro, conversa com o orientador, a orientadora, e parte para uma clareza, né, muito mais, né, forte aí do que foi colocado pela banca de qualificação, que é realmente o divisor de águas, né, quando você tem que, às vezes, dar um novo direcionamento, mudar alguma coisa, e ali estava assim, eu já comecei a rir, quando eu abri, que eu disse, eu já espero, já vejo aí o que é que virá, né, na dissertação. E, claro, né, não veio nada diferente do que eu pensei, né, se na qualificação já foi um texto maravilhoso, no mestrado, assim, na concretização da sua pesquisa, foi, né, algo muito ímpar. Então, eu já parabenizo a você, né, grandemente, a Andréia pela condução do trabalho, ao co-orientador, professor Antônio, né, de Souza Júnior, e ao professor, enfim,
aos envolvidos, de um modo geral, na condução dessa pesquisa, e, claro, a contribuição da banca, né, que o professor Renato, o professor Nailson tiveram naquele estágio da qualificação. Então, foi uma leitura, né, assim, tranquilíssima. Eu comecei a anotar e depois parei. Eu tenho uma agendinha aqui que anota as coisas, enfim. E aí eu coloquei página 17, ler só elogios. Mas eu acho que esse momento realmente para a gente elogiar o que tem que ser elogiado, então eu vou dar uma passeada em alguns pontos para não ficar assim muito repetitivo. Deixa eu ver aqui, o texto é longuíssimo, né? Imagino se isso fosse impresso, como seria. Já começa a destacar assim, o seu texto da introdução, né? Que já começa a colocar pontos que para mim são muito relevantes. Por exemplo, você logo no comecinho, né, na página 17, quando você fala da gestão da informação, tem se tornado cada vez mais importante, né, natural, aí você fala na continuidade, atualmente não basta saber para onde está indo o valor pago em impostos, é necessário também saber se o serviço prestado à sociedade é adequado e eficiente. Então, no contexto, né, social em que a gente vive, é muito satisfatório, né, ver um funcionário público que é tão atacado, né, em vários âmbitos, com esse nível de consciência, né, e transparência. Então, eu já gostei na introdução dessa sua colocação, assim, muito, muito boa, muito forte, né, que qualifica muito o servidor público, né? Eu acho que você fez aqui uma ode ao servidor público. E quando foi na página 21, você também fez um complemento a isso. Tem um quadro, que é o quadro 1, né? Você já começa a dar informações a respeito da sua pesquisa, enfim. E aí, no segundo parágrafo, quando você vai fazer a sua justificativa social, você destacou até na sua apresentação esses pontos, né? Você fala também da melhoria na prestação do serviço à sociedade, uma vez que quanto mais recomendações de auditoria atendidas, maior será o valor agregado à gestão e, consequentemente, melhores serão os serviços prestados pelas universidades à população. O professor Nailson aí até destacou, né? Seria pontuação máxima sempre, né, na UFRN, por exemplo, que tem o prazer de lhe ter aí como servidora. Então, seria muito interessante. Você também, um destaque que eu quero aqui ressaltar, são os autores que você usou, né? Claro, muitos para mim são desconhecidos, principalmente eu não sou especialista em auditoria, mas você fez um diálogo tão interessante que, mesmo que eu não conheça, mas você conseguiu colocar eles em diálogo com o contexto da gestão, da informação, a perspectiva social, a perspectiva metodológica. Então, todos os autores eu achei muito pertinentes, muito bem colocados. Você buscou realmente pontuar muito bem a perspectiva teórica, né? Epistemológica, teórica, enfim. Deixa eu ver o que mais. Enfim, então, na página, como eu falei, né, dos elogios, a página 22 também tem um outro, que eu até botei uau, é uma citação do Darim 2020, né, que também fala sobre a importância das informações serem mais compreensíveis, cita uma cartilha em Guarani sobre a Covid-19, né, desenvolvida pela a Universidade Federal de Grande Dourados. Eu fiquei impressionada com essa informação, quer dizer, você traz elementos novíssimos, né? Nós temos um episódio, assim, de 2020-21 que marcado, né, a maior pandemia, né, do século 21, né, e, enfim, e você já traz referência a isso sobre uma população completamente esquecida, né, colocada sempre à marginalidade, e ver que uma universidade federal, sim, resgatou isso de alguma forma. Então, parabéns aí pela colocação. Enfim, fui passeando pelo seu texto, eu vou fazer a mesma coisa, quadros, figuras, né, que você destaca sempre, ou da literatura, ou que você produz, são muito interessantes, você sempre coloca bem
a junção da figura com o texto, então eu não vi necessidade de retoque. Que mais? Na página 37, né, quando você vai falar sobre na seção de auditoria, eu também gostei muito da forma como você começou o parágrafo. Você botou, na presente pesquisa, a auditoria foi utilizada de duas formas distintas, né, como uma ferramenta de gestão, considerando o uso, né, de uma das auditorias de ativos de informação para alcançar o objetivo geral desse estudo, e como ambiente de pesquisa, uma vez que o estudo se desenvolveu no âmbito das unidades de auditoria interna governamental vinculados às universidades federais do Brasil. Então, você já, na seção sobre auditoria, você já coloca essa perspectiva muito didática e que, para quem está lendo, é muito interessante. Então, você já imprime qualidade. E aí, todo o seu texto, alguma coisinha que eu vi, que eu marquei, na verdade, foram apenas uma repetição de uma coisa que eu não sei se foi da versão no Word, ou, enfim, né? Mas que é uma coisa muito boba, que eu não vou agora achar, enfim, mas em duas citações longas, o texto seguinte ficou coladinho com as citações longas, então é questão de espaçamento só. Mas eu marquei, eu vou mandar a minha versão, né, para vocês, mas só foi isso que eu vi que precisava desse retoque. E a outra coisa também, que eu concordo com o professor Renato, alguns parágrafos são muito longos. E eu lembro que, enfim, quando eu estava escrevendo, né, lá atrás também, a minha tese, eu lembro que eu fui corrigida em relação a essa extensão, às vezes a gente quer dizer tudo, mas é o mesmo assunto, então para que dar ponto parágrafo? É o mesmo assunto. Mas aí eu recebi a orientação que, no máximo, 7 linhas, porque senão cansa muito quem está lendo, né? Torna enfadonho e tal. Então, eu fiz a observação em um parágrafo, que eu contei 12 linhas, mas aí a intenção é que, pronto, se for colocar para uma revisão da língua portuguesa, talvez a pessoa até atente e veja isso. Mas se você fizer, ainda é melhor, porque você vai saber a hora de dar o ponto parágrafo. Às vezes, a pessoa que corrige, por si só vai fazer, e às vezes coloca o ponto no lugar errado, assim, divide na hora errada. Então, seria interessante você mesma, Adila, dar essa revisada com muita tranquilidade, porque, né, não tem mais o estresse, né, da produção. O seu trabalho está pronto até para recomeçar, porque você já colocou várias recomendações que vale até um doutorado aí, né? Prossiga, que você é uma pesquisadora, assim, né, de mão cheia. E aí, passeando, deixa eu voltar aqui para o texto. Passeando pelo texto, enfim, tem essas duas questões que eu coloquei apenas, que são relacionadas à forma, e um ponto que me incomodou, mas que também já foi falado pelos avaliadores anteriormente, no sentido de que você subvalorizou o seu esforço já no finzinho com aquele quadro que é inerente. Vou passar aqui rápido. Só um minutinho. Pronto. Que é um elemento natural, né, da auditoria, que é o quadro 26, e aí eu tenho duas coisas a falar sobre esse momento. O primeiro é que, quando eu li seu sumário, eu reconheci que você colocou assim, propor recomendações, tal, como uma etapa dentro da seção 5. Aí eu disse, tá, mas já me incomodou um pouquinho, porque ultimamente, né, Andréa, nas discussões, quer dizer, acho que foi antes da pandemia, a gente teve uma reunião, para valorizar ainda mais esse instrumento de intervenção, né, que é proveniente dessa pesquisa. E aí, o trabalho que você fez com base, claro, numa metodologia que já existe, né, num quadro que já é aplicado mesmo nessa dinâmica da auditoria, né, de ambientes informacionais, mas não importa que já exista. É uma etapa do processo, sim, mas também é uma etapa que existe um quadro com as questões, mas não existe o recheio desse quadro.
o recheio foi feito por você a partir da sua pesquisa. Então, é o seu objeto de intervenção, é o seu instrumento de intervenção. E aí você tem que dar mais destaque. E aí eu recomendo que seja uma sessão 6. Não seja... Você pode diluir, você pode, na sua sessão 5, fazer uma chamada que, na sessão 6, irá fazer o fechamento desse ciclo de inteligência e, né, num texto que você deveria construir, apresentar como o seu instrumento de intervenção, né, fruto dessa pesquisa extensa e, né, de muita qualidade, a sua proposta de intervenção, porque daria o destaque tanto para a universidade, para perceber isso, como seria um trabalho técnico que poderia até ser destacado depois como um relatório, né, para a própria instituição e para também o programa interessante, que tem um produto técnico, e tem a dissertação, que, como o professor Nailson colocou, vai gerar muitos frutos, muitos artigos, enfim, mas, assim, a sessão 6, que você inauguraria com o seu projeto de intervenção, que já está pronto, precisaria apenas desse texto recomendando, de fato, com veemência. Você colocou como mais uma etapa, mas, assim, subvalorizou esse esforço tremendo que você teve, né, nessa investida da pesquisa. Então, eu coloquei aqui, que poderia até, eu anotei no meu bloquinho, eu não anotei no sumário, porque quando a gente marca, aí marca o sumário todo para fazer o balãozinho. Então, eu disse, não, vai ficar gravado, ela vê depois. Mudar no sumário, inclusive, claro, mudar no sumário para uma seção 6, de ser o seu projeto de intervenção, a sua proposta de intervenção, você pode usar o nome proposta de intervenção, e fazer essa explicação, que ele assume esses 2 papéis, porque ele faz parte de um ciclo, né, das etapas, né, da inteligência, da auditoria, né, enfim, mas também a sua proposta de intervenção. Na minha opinião, daria esse destaque que merece, de fato, ter dentro desse esforço homérico que você teve em conseguir entrevistas no capítulo de metodologia, né, na perspectiva metodológica. Eu lembro que eu coloquei algumas coisas, eu não voltei lá no texto agora, mas, assim, mesmo você cortando, você teve uma persistência muito grande em relação aos sujeitos da pesquisa, né? O seu recorte foi extensivo, assim, você utilizou o máximo que você pôde das universidades do Brasil, né? Você fez uma pesquisa no nível nacional, que não é fácil, né? Num momento de pandemia. Então, você, sabe, botou a faca nos dentes e foi, né? E conseguiu. Então, é um trabalho que orgulha muito o programa, orgulha muito, acredito, claro, Andréia. Eu também me sinto muito orgulhosa de tê-la como aluna no curso. Foi uma trajetória muito linda e que, desde lá atrás, você já sabia o que queria. Então, essa segurança foi muito transparente na apresentação, apesar daquela ansiedade, né? Ai, tudo era a carinha de choro nas mensagens de WhatsApp, mas é porque você sempre quis o melhor, né? Quis fazer o melhor. E isso se traduziu nesse trabalho, que os retoques são só retoques, nada que comprometa o seu texto, nada que tire, que vá demandar muito tempo seu para fazer. É o que o professor Renato e o que o professor Anailson falaram, e o que eu falo, para deixar assim o mais perfeito possível e fácil de todas as formas dele ser reconhecido como um excelente trabalho, né? Então, o destaque final para o seu objeto de intervenção, eu acho que é o ponto que todos perceberam, né, aqui, e que é importante você fazer, então, uma sessão a mais. Não tem problema, aumenta só um pouquinho mais, quem sabe chega nas 300 páginas aí, se fosse impresso ficaria em pé, né? Mas não tem problema, não precisa também ser tanto texto assim, né?
é só um pouco mais para dar uma consistência de uma sessão a mais, e que, pensando lá atrás, nas reuniões que a gente já teve no programa, ser considerado, sim, uma produção técnica, que é uma produção técnica, o destaque da intervenção, sabe? Sabe, André? É para ter até claramente aquele instrumento que é trabalhado já num ciclo, utilizado, que é a finalidade de todo, né, de todo processo que a gente faz, é que ele seja replicado em ambientes diferentes e que ele leve adiante uma metodologia ou uma forma de trabalho, mas com um conteúdo diferente. Então, as suas intervenções dentro daquele instrumento sabe, a cereja do bolo desse processo todo que você trilhou. Então, é isso. Não tem alguma coisa mais vai no trabalho, mas o que eu tinha anotado aqui como não esquecer no meu bloquinho impresso. Eu sou do tempo que tem que, né, descansar a vista, assim. Mas, enfim, passo a palavra, devolvo a palavra aqui para a Andréia e registro aqui os meus parabéns a todos os envolvidos nesse trabalho, a família também de Adla, enfim, eu sei que são parceiros aí, né, o filhote, enfim, e os colegas que sempre dando força, né, eu acho que é uma comunidade isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigada, Luciana, por sua participação, por sua colaboração em todo o processo, né? Tem muito de você, sim, na dissertação, então você sinta-se, né, diretamente implicada, com certeza, né, como professora, né, como alguém que participou né, desde a qualificação até agora, com contribuições muito significativas. Obrigada por seus comentários, por suas contribuições, que certamente enriquecem, melhoram ainda mais o trabalho de Adla. Eu vou fazer alguns comentários ao final, mas antes queria passar a palavra para o professor Antônio, né? Gostaria de saber se ele quer fazer algumas considerações em relação ao que foi colocado pela banca, ou outras considerações, né? Quero dizer que o trabalho de Adla tem, assim, as duas mãos de Antônio, o cérebro de Antônio, o coração de Antônio, né? Então, foi um processo extremamente gratificante, de grande parceria, né? E eu sou muito grata ao professor Antônio, né? Principalmente na parte da pesquisa, né? Que ele assumiu bravamente aí, né? E não sei, ele está com um probleminha de internet, eu não sei se ele vai conseguir falar. Você está podendo falar, Antônio? Vamos lá. Oi, André, eu consigo, o áudio ele sai direitinho, agora quando eu boto a câmera, aí ela fica travando. Só ligar a câmera que trava, infelizmente eu não estou conseguindo. Estava aparecendo o senhor, aí agora... Mas aí travou, aparece ele meio... aparece, aí eu fico aparecendo, mas a imagem congela para mim, eu não consigo acompanhar mais nada que está acontecendo. Mas, assim, eu primeiramente agradeço o convite, né, da professora Andréia, por participar dessa co-orientação de Adla. Assim, eu fiquei muito feliz com o convite, poder trabalhar com a Andréia, e foi muito bom poder trabalhar com a Andréia. Realmente, ela trabalha na parceria, efetivamente, é uma pessoa muito, muito respeitosa, uma pessoa muito gentil, e faz toda a questão de poder trazer, né, a voz da co-orientação para o trabalho. E isso é muito bom, e além de tudo se tornou amiga, né, assim, de uma maneira leve, de uma maneira tranquila. A gente pôde compartilhar a questão da co-orientação, como outras questões também, né, da vida, e foi muito bom poder me aproximar de Andréia a partir dessa co-orientação, e foi uma amiga que eu fiz agora nesse processo, assim, ratificou, né, que a gente já tinha aproximação, mas esse processo, assim, tornou a gente muito mais próximo. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade. E pela oportunidade por ter podido trabalhar com Adla, né, de ter convidado justamente para a orientação de Adla. Adla, assim, é um estudante fenomenal, assim, ela realmente se dedicou muito, assim, também muito educada, assim, muito respeitosa também, e muito dedicada, né, como todos os professores já apontaram na avaliação, e poder, né, fazer parte desse trabalho. Foi muito bom, Ada, poder fazer parte, poder contribuir de alguma forma com você, e é aquela aluna que me instiga, porque ela quer saber o porquê de tudo, né? Ela quer justificar tudo,
ela quer entender exatamente tudo, não adianta a gente só pontuar o que deve ser feito, mas, assim, tem que explicar e tem que fazer sentido para ela essa questão. Isso é bom porque, assim, traz um desafio para a gente também e abre um diálogo, né, em relação àquilo que está sendo feito. E ela se dedicou muito e ela teve o resultado agora, né, com a banca, que é o mais importante, né, e a banca deixou isso muito claro nas pontuações. E em relação ao trabalho em si, assim, hoje é o dia da banca e a banca fez as pontuações dela. Eu parabenizo os professores, né, pelas observações. É uma questão que depois a gente vai discutir, né, e em relação a essas observações. E também tem muito, obviamente, da banca nesse processo, porque desde lá do projeto, né, que foram feitas as indicações, né, as sugestões, e essas foram refletidas, foram discutidas, e sem essas reflexões da banca, né, principalmente no projeto, o trabalho ele simplesmente não sai, né, porque fica uma visão muito estreita de quem está orientando e co-orientando. Então, isso realmente, o papel da banca foi muito importante. E é isso, Ana. É isso, André. Só queria mesmo agradecer a banca, parabenizo também a todos que estão aqui presentes, né, podendo compartilhar esse momento e você fazendo presente desse suporte à Adla é importante, porque realmente ela se dedicou muito, é um momento especial para ela e é um momento bastante merecido para ela. Obrigada, Antônio. É uma alegria contar com a sua amizade e a sua parceria, né, que foi muito bom o processo, foi de muito aprendizado, e eu acho que a qualidade do trabalho de Adla, né, nos deixa muito felizes, porque foi a qualidade de um processo, né, foi um processo de muita qualidade, capitaneado por Adla, né, no sentido de que, como o Antônio colocou muito bem, né, na fala do Luciana, que foi professora também, dá para pescar isso aí, né? Essa postura de Adla, ela é a senhora realmente da dissertação dela, né? A gente colaborou, apoiou, orientou, co-orientou, sugeriu, avaliou, mas a dissertação é de Adla, né? E você pode dizer certamente porque você quis ser a senhora de cada coisa, né? Você não aceitou nada porque a gente recomendou. A gente tem que matar a cobra, mostrar o pau, explicar porque aquele pau foi adequado para aquela cobra. E quando você estava convencida, aí você ia lá e fazia. Mas, assim, e isso eu acho que é importante. E aí eu já vou linkar isso com as falas, né, dos examinadores, né? Primeiro, o professor Renato, e agradeço muito, né, as contribuições, mas, assim, falar aqui do professor Renato, quando ele disse que a Adla tem um posicionamento de pesquisadora. E aí eu quero resgatar a Luciana, Anthony, os outros, os demais alunos, né, que estão aqui, um mestrado profissional, que atrai alunos muito diferentes, né, do mestrado acadêmico, né? São pessoas que muitas vezes deixaram já a graduação há muito tempo, foram exercer suas profissões e, em algum momento, decidem voltar, né, voltar para a academia. E é um retorno difícil porque a mentalidade do profissional, o que se espera do profissional é diferente do que se espera do acadêmico, né? É um mestrado profissional, mas é um mestrado, é uma pós-graduação estrito sensu, exige uma postura de pesquisador, de investigador. E o que eu lembro de Adla, que fui professora dela também, era justamente esse primeiro momento que gerou muita angústia em Adla, era um tema, que é o tema da profissão dela, que ela passou a olhar para esse tema enquanto pesquisadora, se descobrir pesquisadora, se descobrir não apenas profissional, mas se descobrir e se construir pesquisadora, né? E aí o professor Renato dizer que ela se colocou, se posicionou enquanto pesquisadora, disse, comentou, argumentou, é muito gratificante ver isso, né? Então, assim, a dissertação, ela é o resultado de um processo muito bonito, como a Luciana disse, de uma trajetória muito linda de construção, de Adla, de crescimento e desenvolvimento, né? Espera aí que eu fiz eu também, Luciana, sou dos papeizinhos e às vezes eu me perco nos meus papeizinhos, né? Então, em relação à fala do professor Renato, né, comentar também do quanto quanto foi representativa a amostra de Adla, do quanto ela precisou ser extremamente persistente para coletar esses dados, né? A história da faca nos dentes
foi uma excelente descrição, porque realmente ela é insistente, persistente, não desistente, e isso ela foi com os orientadores também, Antônio que o diga, né? Mas, assim, conseguiu uma excelente amostra que também é representativa do Executivo Federal de uma maneira geral, né? Então, assim, é nossa intenção dar visibilidade a esse trabalho, porque a gente entende que realmente, como o professor Nails colocou, é útil, né? Pode significar melhoria, aperfeiçoamento da qualidade do serviço público, não é? Do nosso país. Aí também, em relação à fala do professor Antônio, a sugestão de substituir o auditar, né, por propor, né, aí a gente vai refletir posteriormente, eu, Antônio e Ada, vamos nos reunir, ver todas as considerações e ver a melhor forma de implementá-las, mas, assim, deixar claro que a forma como a gente usa o termo auditoria é auditar para nós, né, no nosso grupo aqui de pesquisa, né, que trabalha, meus orientantes, a gente que trabalha com auditoria de ativos informacionais, auditoria de inteligência e auditoria interna governamental, como é o caso de Ada, de Ricardo, a gente está usando auditar como necessariamente avaliação conectada com consultoria. Então, é nesse sentido que a gente colocou esse verbo no objetivo geral. Talvez seja o caso até de esclarecer, não é? Passando já para a fala do professor Nailson, né, destacar essa questão das recomendações, né, que como essas recomendações elas são pertinentes, e dizer isso, que elas são realmente fruto das evidências que foram coletadas, né, a partir de diferentes fontes, ouvindo diferentes pessoas, usando diferentes estratégias metodológicas, né, e dizer da pertinência do que Luciana colocou, e aí lembrar, né, Casa de Ferreira e Espeto de Pau, porque sempre eu, quando vou para as bancas do PPG, que eu sempre recomendo que tem um capítulo à parte, né, apresentando a intervenção, a proposta de intervenção, em outros orientandos, eu também fiz essa orientação, e no caso de Adla, infelizmente passou, mas que bom, Luciana, que você está aqui, né, para que na versão final a gente faça isso, né? Eu concordo plenamente, também é o que eu penso, que é importante dar visibilidade, que no nosso programa, a nossa dissertação é um 2 em 1. É a dissertação, que atende a tudo que se espera de uma dissertação de um mestrado acadêmico, e tem a mais esse elemento, que é essa proposta de intervenção prática, né? Que é o resultado dessa consultoria, né, que os nossos alunos oferecem. E, para concluir a minha fala, eu queria justamente retomar também aí uma fala da professora Luciana, né, quando menciona, assim, que Adla faz no seu texto uma ode, né, aos servidores públicos frente aos ataques, né, o professor Renato comentou que, pela excelência da postura de Adla enquanto pesquisadora, que ela deve ser também uma excelente servidora pública, o que foi ratificado pelo professor Anailson. E, assim, vamos nós, somos aqui servidores públicos, né, e com muito orgulho, né? Frente a todos esses ataques, a gente tem a nossa experiência, não só da nossa atuação individual, mas de quantos colegas, gente, que a gente sabe que são extremamente sérios, competentes, dedicados, que fazem além do que é esperado, né? Que vestem a camisa com muita dedicação e com muito respeito. Então, parabéns, Adla, servidora pública, me orgulho imensamente de ter você como colega de instituição, como colega servidora pública, assim como os demais colegas, professores, servidores públicos, como Antônio, como muitos dos nossos alunos, né? Eu acho que a qualidade do seu trabalho acadêmico expressa também, é resultado também da sua qualidade enquanto servidora pública, da qualidade dos servidores públicos brasileiros, né? Que têm, sim, faca nos dentes, né? Que vivem muitos aperreios, levam muitas chicotadas, mas, como disse o professor Antônio, conquistou minha amizade quando usou a palavra arretada em pleno Rio Grande do Sul, né? Então, servidores públicos brasileiros arretados, né? Como Adla e eu fico extremamente feliz, né, em concluir esse processo com todos vocês aqui presentes, né? Me empolguei, vou voltar aqui. Mas, enfim, eu acho que há coisas que a gente precisa dizer e aproveitar as oportunidades para dizer, né?
embora tantas falas de quem não conhece, de quem vê de longe, de quem vê pelas críticas, né? Mas cotejar isso com a nossa experiência, com a nossa vivência, com os colegas que estão ao nosso lado e que mostram que, de fato, é o serviço público, né? Então, são essas as minhas considerações. Quero passar a palavra para a Adla, caso queira fazer alguma fala também em relação ao que foi dito, antes de passar, né, para o momento de avaliação, né, apenas para os membros da banca. A palavra é sua, Adla. Eu quero agradecer a todos, né, pela participação, pela colaboração de todos da banca, também pela colaboração de todos que responderam à pesquisa, né? Eu vi que tem algumas pessoas aqui que são de auditorias internas. Então, muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pela ajuda que muitos aqui me deram, né? Que realmente persistiram, me ajudaram a persistir com essas pessoas no preenchimento dos formulários, em conseguir as entrevistas com auditores e auditados. E é isso, só tenho a agradecer, muito obrigada por tudo e por tanto. Obrigada às meninas do Quarteto Fantástico por estarem aqui, que às vezes a gente, no momento de desespero lá, que a gente derrama nossas lágrimas, que fala o que a gente está sentindo. E obrigada por tudo, pessoal. E é isso, professor, eu acho que o servidor público, às vezes, ele é muito castigado pelo que ele faz, né? Muita gente ainda tem aquela mentalidade que servidor público é aquela pessoa que não faz nada e que ganha muito por isso, né? E esquece que, às vezes, a gente realmente dá o sangue por aquela instituição. Eu amo profundamente trabalhar na UFRN e gosto muito... Deixa eu respirar aqui. E gosto muito de trabalhar na auditoria interna, então... Eu vi nesse trabalho uma oportunidade de demonstrar aquilo que é o servidor público também, né? E tudo o que as universidades fazem para essa população que muitas vezes é tão castigada. Então, é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, viu, pessoal, pela ajuda e pelas felicitações. Obrigada, Adla. Gente, eu coloquei novamente aqui o link, né, para o professor Antônio, professor Nailson, professor Renato e professora Luciana entrarem, né, nessa outra sala. A gente sai desta e entramos nessa outra, né, para deliberarmos sobre o futuro de Adla.